Isso da igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos voltar lá nos Salmos 8, onde foi feita a primeira leitura. E eu vou ler só o primeiro versículo, do Salmo 8, versículo 1. Que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória nos céus. Senhor Deus majestoso Pai, louvado e engrandecido é o teu nome, Deus Criador dos céus e da terra, Deus poderoso e magnífico. Se nós louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome, Senhor, e nós rogamos a tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas aqui nesta noite. Senhor, que tu venha, Jesus, falar conosco, enchendo nossos corações de graça, alegria, paz, força, vigor, energia. Que tu possa, Senhor, nesta noite, avivar os nossos corações, avivar as nossas mentes, Pai, avivar a nossa vida na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, Senhor, e que a minha vida seja a tua vida, em nome de Jesus. Amém. A igreja Uino Takayane cantou muito lindo esse hino, eu não conhecia, mas meditando na letra, tremenda, porque nós estamos nesses 100 dias de oração e a nossa batalha, a nossa luta é essa, matar a nossa carne. E não é difícil nós mesmos nos matarmos, né? Porque nós mesmos temos que nos matarmos, é difícil, né? Mas nós temos que matar o nosso eu, a nossa carne, para que a gente possa viver em espírito. E isso não está sendo fácil, mas nós estamos persistindo e através da oração nós conseguimos isso. E nós estamos trabalhando nos domingos um tema, o amor a Deus e o amor ao próximo. São os dois grandes mandamentos. Os dois grandes mandamentos. A Deus e ao próximo. É uma ligação. E ainda Deus nos faz uma provocação quando Ele diz: como vocês poderão me amar se vocês não amam nem o próximo, nem o que está perto de vocês, aquele que vocês estão vendo? Como poderão me amar a mim que vocês não veem? E eu fiquei meditando nessa palavra que nós não vemos Deus, e como que a gente pode amar a Deus que a gente não vê. Mas é bom nós lembrarmos que no Jardim do Éden, lá no princípio, quando Deus criou o homem, quando o homem ele era puro, quando o homem ele era íntegro, ele não era pecador ainda, ele estava na sua total pureza, ele via Deus. Ele contemplava Deus, ele vivia com Deus, ele falava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele estava ali, ele era filho de Deus, vivia com ele naquele momento. E após o pecado, houve-se aquele distanciamento, aquele abismo profundo entre o homem, aquela separação mesmo entre o homem e Deus, e o homem passou a não mais ver Deus. Ele foi totalmente banido, tirado do Jardim do Éden, daquele lugar onde ele poderia ter acesso a Deus, ver Deus, conversar com Deus, tocar em Deus, e ele perdeu isso. E ele então, longe então de Deus agora, ele não tinha mais esse contato com Deus. Ele não poderia mais ver Deus, tocar em Deus, amar a Deus ali, porque ele estava vendo Deus ali. Então, agora se tornou difícil para o homem, aquilo que ele não vê, ele conseguir adorar. E nessa sequência de raciocínio, de pensamento, Deus ele é tão maravilhoso que ele deixou com tudo isso que hoje, que através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, ele fez aquela ponte, aquela ligação, ligou o homem, né? Deu a mão para o homem e para Deus, e Jesus Cristo ligou o homem a Deus. Então hoje nós podemos ter um contato com Deus, hoje nós podemos falar com Deus. Falar com Deus. Nós podemos, pela fé, sentir a presença de Deus. Mas hoje nós perdemos o direito de ver Deus, de adorar o Deus que nós estamos enxergando com os nossos olhos carnais. A gente perdeu esse direito. Mas Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e soberania, Ele deixou algo maravilhoso, essencial, do qual nós podemos aproveitar e muito. E percebemos que ao longo de muito tempo, nós estamos vivendo isso, nós perdemos esse contato, que é a oração. Hoje nós não
vemos Deus face a face, mas nós podemos falar com Deus. E tem mais, além de nós falarmos com Deus, Deus pode nos escutar e nos atender e nos ouvir. Então, o que nós vamos falar hoje desse grande amor de Deus, uma ligação, sobre os componentes da oração. E quais são esses componentes da oração? O primeiro que nós vamos estar discutindo o louvor da Thaís, muito bonito esse louvor, que eu não tinha ouvido, a letra me chamou muita atenção. Nós tivemos uma nova chance, né? Tivemos uma nova chance, igreja. Nós temos uma chance hoje em nossas mãos, e que a gente precisa aproveitar muito que Deus deixou para nós. Esse contato que hoje nós podemos ter com Deus através da oração, de falar com Deus. E embora nós não vemos Deus, embora os incrédulos, como o ser humano, ele tem essa necessidade de ter uma divindade. Todo ser humano na face da terra, nós adoramos ao Deus único e verdadeiro, amém por isso. Mas outros que não creem em Deus e adoram outros deuses, eles todos têm essa necessidade de adorar um Deus, seja ele de barro, de pedra, de madeira, o Deus do mal, qualquer Deus, o ser humano está adorando. E esse outros deuses que eles adoram, eles podem ver, eles podem tocar, embora não falem, embora não escute, embora não tenha poder nenhum, que nós conhecemos, sabemos disso. Mas o ser humano tem aquela necessidade de ver e de tocar. E tem toda a reverência e todo o respeito àquele Deus de madeira, de barro, que ele vê ali. E nós, como nós não vemos o nosso Deus, né, pessoalmente, a gente tem a leve impressão de que às vezes Deus não está perto de nós, que Deus não nos escuta, que Deus não nos ouve. Mas Deus deixou algo importantíssimo, que se a gente puder perceber nessa noite, que é através da oração, nós estaríamos em contato com esse Deus, esse relacionamento com Deus 24 horas por dia, até porque está chegando, se Deus quiser, o dia que nós seremos restaurados totalmente e voltaremos a ver Deus face a face, voltaremos a tocar em Deus, voltaremos a falar com Deus, a ser abraçado por Deus, a tocar no Pai. Isso vai acontecer. Então, enquanto isso, o que Deus deixou para nós, igreja? A oração. Contato. Já pensou se Deus não deixasse a oração, nós não tivéssemos condições nem de falar com Deus? Que tristes seríamos sem ter esse contato. Mas Deus deixou esse contato íntimo que nós temos com Deus através da oração. Então nós vamos falar sobre os componentes da oração, o primeiro é adoração. No Salmo 8:1, aqui o Senhor é o nosso, quão grande e magnífico em toda a terra o teu nome. Tu és majestoso. Quando nós estamos nos direcionando a Deus, nós precisamos saber, na oração, que a primeira coisa que nós temos que fazer é adorar a Deus. Não nos ajoelharmos e começar a nossa oração de maneira que a gente não sabe com quem está falando, quem é essa pessoa, mas saber realmente quem é Deus, que Deus é majestoso, Ele é poderoso, Ele é tremendo. Quem é o seu Deus? Como que Ele é? Então, a nossa adoração... Então aqui diz assim: nenhum cristão, ao dirigir-se a Deus em oração, deve se esquivar de inserir a adoração a Deus nesse importante exercício espiritual que é a oração. Adorar a Deus é dar-lhe a honra e louvor em razão de quem Ele é e do que significa para nós. Então toda a honra e toda a glória, toda essa adoração deve ser dada a esse Deus que teve este grande zelo e amor por nós. Na oração fazemos isso por meio de nossas palavras de gratidão e engrandecimento ao seu santo nome. A nossa adoração, ela deve enaltecer, engrandecer o nome do Senhor. Nós vemos isso que os salmos da Bíblia, eles estão cheios, recheados de adoração. Os autores desses poemas inspirados deram glória, honras ao nome de Deus pelos mais variados motivos. E eles não, principalmente Davi aqui nos Salmos, ou tantos outros, eles não economizaram adjetivos para falar de Deus. Quando ele diz: seu nome é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é magnífico, o Senhor é benigno, o Senhor é amoroso. Ele não, aqui o salmista, ele não economiza elogios, ele não economiza
adjetivos para falar sobre Deus. E nós também não devemos economizar elogios, adjetivos, ao nos direcionarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Deus. E aí nós, para que não falte palavras de agradecimento, de enaltecimento, de glorificação, de adoração, nós devemos orar a Deus para que nunca faltem em nossos lábios palavras de agradecimento ao nome de Deus. E que Deus nos ajude sempre a adorarmos de forma que Ele deseje. E aí nós vamos para o segundo componente da oração, que é o agradecimento. O primeiro é a adoração, o segundo é agradecimento. Lá em Salmo 103, no versículo 1, Salmo 103, versículo 1, deixa eu ver aqui. Já sabe decor, né, esse salmo, né? Então fala assim, ó: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse é o segundo componente da oração, o agradecimento. E aí nós vemos, existem muitos cristãos que quando oram, pedem bênçãos a Deus no varejo. Quando você vai pedir uma bênção, você pede bênção no varejo. Você pede uma por uma. Senhor, eu preciso dessa bênção, faz assim, assim. Eu preciso de um carro, assim, assim. Eu preciso da saúde, eu estou com essa doença, assim, assim. Você pede tudo no varejo. Mas quando você vai agradecer a Deus, você agradece no atacado. Eu te agradeço pelas bênçãos derramadas, por tudo que tu tem feito na minha vida. E aqui a palavra de Deus vem nos orientar, como o salmista disse aqui, ó, bendize a minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque a gratidão deve fazer parte das nossas orações. Devemos bendizer ao Senhor sempre que praticarmos esse exercício espiritual. Qual é esse exercício espiritual? A oração. Toda vez que nós formos orar, devemos ter esses componentes na nossa oração, o agradecimento. Também devemos ser específicos como salmistas, sem esquecer nenhum dos seus benefícios. Aqui no 2 fala assim: bendize a minha alma o Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, quando nós formos agradecer a Deus, agradecer um por um benefício que o Senhor nos faz. Toda bênção que você receber, seja ela grande ou pequena, qual for o tamanho que você der para a sua bênção, você deve agradecer a Deus, não pelo atacadão. Senhor, eu te agradeço por todas as bênçãos que tu me deu essa semana, por todos. Não, o salmista ele é bem enfático e categórico, ele diz: e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E aí naquele hino fala: conta as bênçãos, conta quantas são, né? E aí ele fala que agradeça ao Senhor em razão do alimento, do trabalho, da saúde, da família, dos filhos, da igreja, do emprego, dos amigos, do ministério, dos dons, da casa, da vestimenta, da água, da salvação, do perdão, da cura, da justificação, dos governantes, dos superiores, enfim, diga obrigada frente a cada favor que você recebe do Senhor. Agradeça um por um, especificamente. Isso é um componente da oração, o agradecimento. Então nós devemos orar para que Deus nunca nos deixe ser pessoas mal agradecidas. Que diante de cada uma de suas bênçãos, estejamos sempre prontos a agradecê-lo. Devemos orar também para que a gratidão seja parte de nossas orações e que em nossa pregação a outras pessoas falemos dos seus benefícios que Deus tem feito a nós. E o terceiro componente da oração é a confissão. Aí em 1 João 1,9, vamos lá em 1 João 1,9. 1 João 1,9. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha
olha que coisa linda, igreja. Se nós confessarmos nossos pecados, além do Senhor nos perdoar, Ele nos purifica, Ele nos limpa de novo. Nós nos tornamos brancos, alvos como a neve dos nossos pecados. Espiritualmente, nós não devemos nada, porque o Senhor nos perdoa, e além de nos perdoar, nos purifica, nos limpa. Então, um dos componentes da oração é a confissão. Mesmo depois de entregar a sua vida a Cristo, conquanto não viva na prática deliberada do pecado, todo cristão peca. Mesmo depois de ter sido declarado justo aos olhos de Deus, em razão do que Cristo fez, todo cristão peca. Mesmo tendo sido regenerado e tendo como hóspede permanente o Espírito Santo, todo cristão peca. Mesmo depois de receber a natureza espiritual e estar prosseguindo para o alvo da sua soberana vocação, todo cristão peca. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Então, todos nós somos pecadores. E o que fazer diante dessa realidade? Você pergunta, e agora o que nós vamos fazer? Fácil. Confessar os nossos pecados ao Senhor, e Ele perdoará e nos purificará de todo pecado. Aleluia. A confissão, então, deve fazer parte das nossas orações. Devemos incluir esse item em nossas petições com a seguinte certeza: que se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então a confissão deve fazer parte da nossa oração. Então nós oremos a Deus, que Deus nunca nos deixe enganados a respeito de nós mesmos, para que nunca pensemos acerca de nós aquilo que não convém, e sempre saibamos reconhecer a nossa miserabilidade. Que nós vamos orar a Deus, que nós possamos ter um coração que reconheça que somos miseráveis, pobres, cegos e nus na presença de Deus. Que nós não somos nada, entre aspas. Quando a gente fala esse nada, não é que nós não somos nada no sentido de desprezo, porque nós somos grandes, importantes na presença de Deus. Somos amados na presença de Deus, somos servos de Deus, somos importantes para Deus, sim. Esse nada é o seu reconhecimento de que você depende totalmente de Deus, que nós realmente não somos nada diante de Deus. Se o Senhor não estiver conosco, não somos nada. Então, reconhecer a nossa miserabilidade e confessar os nossos pecados diante de Deus na oração. Um outro componente da nossa oração que não pode faltar é o extravasamento. E o que é esse extravasamento? Lá em Salmo 142, vamos lá em Salmo 142, versículo 2. Salmo 142, versículo 2. Fala assim: derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. O extravasar é fazer transbordar, é derramar. Extravasamento no contexto do exercício espiritual da oração é o ato de nos derramarmos integralmente e completamente diante de Deus, expondo-lhe nossos medos, nossas angústias, nossas queixas, nossas aflições, nossos temores, nossas alegrias, tudo aquilo que está te incomodando dentro de você, você se extravasar, você se derramar, se colocar tudo na presença do Senhor. Isso quer dizer, a oração ela tem que ter esse componente, extravasar, que é o seu derramar totalmente na presença desse Deus amoroso que Ele está ali pronto para nos atender. A prática do extravasamento é terapêutico, pois nos ajuda a aliviar tensões que nos roubam a paz interior. Você já se pegou se extravasando na presença de Deus? Quem já teve essa experiência? Quando você está angustiado, você está desesperado, você se lança aos pés do Senhor, aí você chora, você lamenta, você fala, você conta para Deus, você se entrega totalmente a Deus e você chora bastante. Daqui a pouco sumiu tudo, né, diaconisa? Já tem essas experiências, né? Aí vem aquela paz, por isso que fala, é terapêutico. Quando você se derrama na presença
presença do Senhor, você expõe ali adiante do psicólogo, que é o Senhor Jesus Cristo, e você sai aliviada, você encontra paz. E o mais importante, Maria, quando você derrama na presença de Deus, Ele derrama do seu poder e fala conosco através da sua palavra. E a gente recebe a resposta. É uma experiência muito boa, grande. Muito mesmo. Naquele momento você se extravasa, mas é preciso se extravasar mesmo, se jogar, porque você está diante de um Deus Todo-Poderoso, de um Deus amoroso, e ali Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, e Ele vai te dar paz, aquela paz que você necessita através desse se derramar na presença do Senhor. Então, como eu disse, a prática do extravasamento é terapêutica, pois nos ajuda a aliviar tensões que nos roubam a paz interior. O salmista, autor do Salmo 142, sem receios praticou a extravasação. Derramo perante Ele a minha queixa, diante dele exponho a minha aflição. Nossas orações também devem ter o elemento do extravasamento. Então nós oremos a Deus para que Deus nos ajude a praticar o exercício do extravasamento. Oremos por todas as pessoas que não conseguem abrir-se completamente para Deus, para que descubram as bênçãos do exercício do extravasamento. A gente pensa que não, mas tem pessoas que até perante Deus têm dificuldade de se abrir, de se expor, de se colocar, de chorar, de se lamentar. Tem seres humanos assim, pessoas assim, tem alguns cristãos que ainda são assim. Então, que você possa se desprender, se soltar completamente na presença do Senhor, porque Ele está pronto para nos ouvir. O outro componente da oração é a intercessão. E aí nós vamos lá para Colossenses 1:9. Colossenses 1:9, que vai falar sobre a intercessão, que é um outro componente da oração. 1:9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aqui Paulo, ele ora pelos colossenses. Paulo intercede pelos colossenses. E nós sabemos que a intercessão é um componente da oração que não pode faltar nas nossas orações. E eu acredito que essa oração, esse componente de intercessão, ele está sempre presente nas nossas orações, porque nós estamos sempre intercedendo por alguém. Mas ainda falta interceder por muito mais. Existem muitas outras coisas que a gente precisa interceder. Interceder pelo país, interceder pelas pessoas que estão desabrigadas, pelas pessoas hospitalizadas, pelos nossos irmãos que estão afastados, pelos irmãos da igreja, pelos idosos, pelas crianças, pela família. Igreja, a gente tem tantas coisas para a gente orar, para interceder. A intercessão ela é um componente que não pode faltar na nossa oração. Quando ensinou a oração modelo, Jesus mostrou que as nossas orações não podem ser egoístas, mas sim generosas. É o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, e não o pão meu de cada dia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então a oração do Pai Nosso, ela é generosa, porque ela não atinge só a mim, mas aos outros. Então, a intercessão, não posso pedir só para mim. Senhor, dá uma casa para mim. E os meus irmãos que estão desabrigados, estão sem moradia, que ainda pagam aluguel. Senhor, abençoa o meu celeiro e o celeiro dos meus irmãos, eu devo orar também. Então, a intercessão, a gente não pode esquecer que nós temos que orar por todos. E aí ele fala, e não nos deixe cair em tentação. Até orar pelos nossos irmãos, não cair em tentação. Senhor, me livra da tentação, me livra do mal, me livra. Senhor, nos livra o meu irmão também da tentação, livra o meu irmão do mal. Então, incluir é um componente interessante esse da intercessão, de não orar só por você, mas orar pelo seu próximo, orar pelo seu irmão. E aí, nesses componentes que nós estamos falando, nós podemos ver aqui o amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Porque quando nós amamos a Deus, primeiramente, automaticamente nós amaremos o nosso próximo.
não nos deixe cair em tentação. E por que isso? Jesus quer que em nossas orações nos preocupemos também com o pão do outro, com a dívida do outro, com a tentação do outro. A intercessão é um item que deve estar presente em nossas orações. Paulo foi um exímio intercessor. Para os Colossenses escreveu: não cessamos de orar por vós, tendo nos lembrado da importante prática da intercessão. Aqui é uma pergunta: temos nos lembrado da importante prática da intercessão em nossas orações? É uma pergunta que nos faz aqui. Então nós devemos orar para que Deus nos ajude a ser cada dia pessoas mais generosas, preocupadas com o bem do outro, com o bem-estar do outro, e não apenas com o nosso próprio bem. E aí nós pegamos aquele mandamento ligando, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu oro por mim, eu necessito de uma bênção, o meu irmão também necessita. Se eu preciso do pão de cada dia, o meu próximo também precisa. E aí, quando nós orarmos, esse componente não pode faltar na nossa oração. Quando você orar por você, orar pelo próximo também. Amém, igreja? Entenderam esse componente da intercessão? Aí o outro componente é a petição. Petição. Vamos lá ver em Efésios 3. Efésios 3, e o versículo 20 e o 21 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. A nossa petição. Algumas pessoas utilizam o exercício da oração apenas para fazer petições a Deus. Pedir, pedir e pedir. A oração é um conjunto de pedidos em favor de si mesmos e dos outros, do início ao fim. Então nós seguimos aqui os componentes que nós falamos: adoração, agradecimento, confissão, o extravasamento, a intercessão e agora a petição. E na petição, quando você faz o seu pedido, que você faça o pedido para o seu próximo também. É óbvio que falar com Deus só para pedir bênçãos é um equívoco. Na oração devemos adorá-lo, agradecer suas dádivas, louvar seu glorioso nome, extravasar, confessar pecados e interceder pelo próximo. Contudo, a petição também é um ato legítimo e um item das adorações. Podemos sim levar nossos pedidos a Deus e apresentar nossas necessidades, fazer pedido por cura, por emprego, por salvação, sabedoria, e aí vai. Façamos esses pedidos com a confiança de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos ou mais do que esperamos. Então, esse componente também não pode faltar nas nossas orações, a nossa petição, pedir aquilo que nós precisamos. E por último, outro componente é a súplica. Será que a súplica tem diferença de petição? Ela tem uma certa diferença, quer ver? Vamos ver aqui Daniel 9:3. Daniel 9:3. A súplica, ela tem uma diferença da petição. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. A súplica é aquela oração que você está no último. Aquela oração que você está no desespero. Aquela oração que ela tem que ser acompanhada com jejum, com consagração. Porque só a petição não vai adiantar. É aquele momento que você está aflito, seja lá qual for a sua necessidade, e você vai suplicar, você vai clamar. É uma petição de alma, que você vai ali se jogar perante o Senhor.
E aqui fala, a súplica também é um ente importante em nossas orações. É um tipo de pedido a Deus. Contudo, é um pedido insistente, urgente, às vezes desesperado. É quando nos colocamos diante de Deus em oração com todo o nosso ser, por alguma bênção urgente de que necessitamos. Às vezes é acompanhada de jejum. Daniel fazia orações e súplicas a Deus com jejuns, pano de saco e cinzas. Pano de saco e cinza eram símbolos de humilhação e desespero na cultura do profeta. Na cultura do profeta, quando ele se vestia de saco, de cinza, era um sentido de humilhação e de desespero. Quando eles estavam naquele desespero, naquela angústia, eles faziam este ato. Existe algo sobre... Agora eu pergunto para a igreja hoje, existe algo sobre o que você precisa fazer uma súplica a Deus? Se existe alguma coisa que você precisa suplicar a Deus, então faça, porque Deus atende às nossas súplicas. Então nós oremos para que Deus nos ajude a fazer a oração de súplica com confiança de que para Ele não existe impossíveis e de que em momentos críticos Ele pode agir se for do seu agrado. Oremos para que Deus nos ajude a lidar corretamente com suas respostas negativas às nossas súplicas. Porque às vezes Deus pode falar sim ou não. Tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, nós insistimos, mas a resposta vem de Deus. E nós devemos aceitar se é da vontade dele sim ou não. Então, recapitulando os componentes que não pode faltar na oração. E nós falamos do grande amor, dos dois grandes mandamentos, que é amor a Deus e amor ao próximo. Então, quando nós colocarmos esses componentes em prática nas nossas vidas, com certeza nós vamos estar amando a Deus de todo o nosso coração, porque nós vamos estar confiando, fazendo a sua vontade, e estaremos também orando pelo nosso próximo, amando o nosso próximo, ajudando o nosso próximo, através da oração, que foi a coisa mais significativa e maravilhosa que Deus deixou para nós. Você não pode ver Deus, mas você pode falar com Deus. Ele não tirou totalmente de nós a sua presença, o seu Deus. Ele não se tirou totalmente de nós, né? Hoje nós não podemos vê-lo, mas hoje nós podemos senti-lo, nós podemos falar com Ele. E isso é uma oportunidade única, que nós não podemos perder essa chance. Deus nos deu essa chance de poder falar com Ele. Então, igreja, se agarre nesses 6 dias de oração, se agarre na oração, porque é através da oração que nós nos achegamos a Deus, que nós podemos ter um relacionamento com Deus. Lá no Salmo 23, quando fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, conta-se que lá os judeus têm um certo costume assim, de quando vocês iam na casa deles, dos judeus, se chega uma visita, eles servem um copo de vinho, né? Hoje nós servimos um cafezinho, chega na casa nossa que a gente serve, normalmente é um cafezinho, né? Os judeus, eles servem um copo de vinho. E se a visita for uma visita agradável, uma visita boa, que ele está desejando, ele serve um copo de vinho e ele serve mais, vai servindo vinho à vontade, tome vinho à vontade, quer mais um cafezinho? Quer mais um vinhozinho? E assim, mas quando a visita não é agradável, os judeus, que ele quer que aquela visita fica, vai embora, ele serve um copo de vinho e pronto, ele não serve outro. Quer para a pessoa ir embora. Mas nesse Salmo 23, Davi faz essa referência e ele diz que o meu cálice transborda, né? Deixa eu rever, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então ele fazia uma referência, porque quando nós nos colocamos na presença de Deus, que aquela presença, Deus se agrada tanto quando a gente se coloca na presença dele, que Deus, sabe o que Deus faz? Ele vai nos servindo vinho. Deus vai nos servindo vinho.
Uma outra experiência, se você já passou por essa experiência. Quando você está na presença de Deus, não é sempre que acontece, mas às vezes você se coloca na presença de Deus e que você quer levantar e você não consegue levantar, você quer ficar ali o tempo todo orando, você precisa levantar, você precisa sair, mas você não quer sair da presença. Já passou por isso, presbítero? E a gente não quer sair da presença de Deus, a gente quer ficar ali. É nesse momento que Deus está nos servindo vinho. Deus fala, na sua presença está tão agradável, eu estou gostando tanto que você está na minha presença, que eu não quero que você saia. E Deus vai nos servindo vinho, e a gente vai se alegrando, vai ficando contente e não quer sair da presença de Deus. Alguém já passou por essa experiência aqui? Você está na presença, não querer levantar mais? Igreja, nesse momento que Jesus Cristo está nos servindo vinho, não saia da minha presença, fica aqui mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho, a gente precisa sair, Deus quer que a gente fique. É ali naquele momento que o Senhor nos serve nos vinho espiritual, da presença, que o vinho alegra, o vinho edifica, e ali nós estamos sentindo aquele sabor maravilhoso de estar na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, igreja, não perca esses 100 dias de oração, vamos ficar firmes nessa oração e ore, busque ao Senhor, porque essa foi uma dádiva, um presente divino que Deus deixou para nós, que é a oração. É o momento que nós podemos falar com o nosso Deus. Que Deus abençoe, nos dê uma semana de bênção e de vitória a todos nós, em nome de Jesus.